Olá, você que se interessa em estudar, em se preparar para concurso público, mais especificamente na área de tribunais. Você chegou no local correto. Aqui é o canal do professor Nilmar de Aquino, onde eu tenho um projeto totalmente gratuito que é denominado Oráculo dos Concursos. Nesse projeto, a gente comenta questões das principais bancas voltadas para tribunais, né? Obviamente, das matérias que leciono. Hoje, nós vamos comentar mais uma bateria de questões de processo civil. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não sabe que projeto é esse, nesse projeto Oráculo dos Concursos, eu resolvo aqui questões de processo civil, processo penal, direito civil e direito constitucional. Se você se prepara para analista, oficial de justiça, técnico judiciário da área judiciária, você está no local correto. Para você realmente aproveitar 100% de todos os recursos do projeto Oráculo dos Concursos, você tem que se inscrever no nosso canal e tem que ingressar no grupo VIP do WhatsApp, cujo link está na bio do meu Instagram. Então é fácil você ingressar lá no grupo do WhatsApp e se inscrever em nosso canal, beleza? Com isso, você terá acesso toda semana de forma totalmente gratuita, acesso a essas questões com os respectivos comentários. Eu sou o professor Nilmar de Aquino, há mais de 20 anos preparo alunos na área jurídica para concursos públicos e OAB. Hoje, então, vamos para mais uma bateria de questões, como eu já tinha dito. Então, vem aqui comigo, está aí, ó, projeto Oráculo dos Concursos, hoje com processo civil. Primeira questão diz o seguinte: durante a instrução probatória no curso de processo referente à ação de cobrança, então, foi ajuizada uma ação de cobrança, tá? E na instrução probatória deste processo, houve aqui, ó, proposta por indivíduo identificado na petição inicial como credor do réu. Então, veja que esta ação foi ajuizada em face do credor do réu, beleza? E aí o que é que aconteceu? O juiz verificou que o demandante não era o verdadeiro titular do crédito, ou seja, a pessoa que ajuizou a ação de cobrança, o demandante, o autor da ação, não era o verdadeiro titular do crédito, ou seja, lá na fase instrutória, ou seja, na produção de prova oral, lá na frente, na audiência de instrução e julgamento. E aí a questão diz o seguinte: nessa situação, o juiz deve considerar o autor como parte legítima e examinar o mérito do processo, se adotar a teoria da, e ele quer que você saiba qual é a teoria adotada pelo Código de Processo Civil. E essa assertiva aqui é a nossa correta, C de casa, é a teoria da acessão. Cuidado aqui, pessoal, porque a teoria da acessão, ela não é uma teoria sobre o direito de ação. As teorias sobre o direito de ação são as mais importantes: a teoria imanentista ou civilista, a teoria da ação como direito concreto, da ação como direito abstrato, e a última, a quarta e última, é a teoria eclética do direito de ação. Essas são as teorias que explicam a natureza jurídica do direito de ação. A teoria da acessão é uma teoria que explica como o magistrado vai identificar no processo a presença das condições da ação. Lembre-se, segundo a teoria eclética do direito de ação, que é adotada pelo nosso Código de Processo Civil, o juiz somente julgará o mérito da demanda após verificada presença das condições da ação. E como é que o juiz identifica isso? Aplicando a teoria da acessão. A teoria da acessão diz ao magistrado que ele deve levar em consideração como verdadeiras todas as alegações fáticas feitas pelo autor em sua inicial. Ora, aqui, note, na inicial, o autor desta demanda afirmou que era o titular do direito de crédito. E ele estava ajuizando a ação em face, perceba, em face do devedor.
Por isso que ele se identificou lá em cima como credor do réu. Ora, se o juiz recebe a petição inicial e determina a citação do réu, no curso do processo, ele vem a ter conhecimento que, na verdade, o autor não era parte legítima, isso não é mais uma questão de condição da ação. Essa condição da ação, presença das condições da ação, deve ser verificada no início ali, quando o juiz está lendo pela primeira vez a petição inicial. Depois, isso passa a ser uma questão de mérito, né? Na verdade, o autor da ação de cobrança agora não titulariza o direito de crédito. Então, obviamente, que o pedido dele não pode ser deferido. Beleza? Então, vai haver aqui uma improcedência do pedido feito pelo autor. Mas note, isso porque a questão deixa claro que isso ocorreu na fase instrutória, no curso do processo. Beleza? Então, primeira questão, C de casa. Vamos para a segunda questão. Deixa eu sair aqui da frente para você enxergar. Vamos para a segunda questão. Após ter sido citado em demanda que tramita pelo procedimento comum, Celso, além de se defender quanto ao mérito das alegações, então ele apresentou defesa de mérito, deseja alegar também incompetência relativa, incorreção quanto ao valor da causa, bem como apresentar reconvenção. Nessa situação hipotética, de acordo com o CPC, devem ser apresentadas. Bom, meus caros, presta atenção nisso aqui. Veja, hoje nós temos uma concentração maior da contestação do que nós já tivemos no passado. Perceba você que a contestação é a peça processual de defesa por excelência do réu. Obviamente, é a principal peça de defesa. Mas ela hoje serve para concentrar as manifestações do réu, quaisquer que elas sejam. Obviamente que na contestação você vai apresentar, em primeiro lugar, as matérias preliminares. Veja, aqui ele fala em competência relativa. Incompetência relativa é uma matéria preliminar. Deve ser apresentada dentro da contestação. Depois das preliminares, obviamente que o réu vai apresentar as defesas de mérito, tanto as indiretas quanto as diretas. Nas indiretas, o réu concorda com alguns ou todos os argumentos do autor e alega um fato novo, que é impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Já na defesa de mérito direta, ele vai impugnar os fatos apresentados pelo autor e ou os seus fundamentos jurídicos, tá? Tudo isso na contestação. Além disso, presta atenção que ele fala aqui, na incorreção quanto ao valor da causa. Veja, antes, no CPC revogado, havia a necessidade de você abrir um incidente em uma peça processual afastada da contestação, chamada exceção de impugnação do valor da causa. Tá? Então, você tinha que impugnar o valor da causa numa peça processual fora da contestação. Hoje, não. Tudo é dentro da contestação. Então, você vai impugnar aqui o valor da causa, é na contestação, vai impugnar a concessão do benefício da justiça gratuita, é na contestação, então tudo é na contestação. Tá? Voltemos aqui para ver o seguinte. A questão fala ainda da reconvenção. E aqui na reconvenção, presta atenção, reconvenção é uma peça de contra-ataque, que é quando o réu ele deseja formular pretensão autônoma, que é relacionada, conexa com a fundamentação da defesa ou com, obviamente, o ajuizamento da ação pelo autor. Então, perceba você que pelo fato daquela pessoa ter te demandado, pode nascer para você uma pretensão própria enquanto réu. Essa pretensão poderá ser exercida em uma peça chamada reconvenção. Hoje, a reconvenção é apresentada como um capítulo dentro da contestação. O primeiro capítulo trata das preliminares, o segundo das defesas de mérito e o terceiro da reconvenção.
Obviamente, se você quiser, enquanto réu, contestar e reconvir. Se você quiser contestar, apresentar sua defesa e reconvir, tem que apresentar a reconvenção dentro da contestação. Agora, pode ser o caso de você querer só reconvir e não contestar. Afinal de contas, a contestação não é uma obrigação do réu, é um ônus processual do réu. E aí, só nesse caso, se você quer só reconvir, é que você apresenta a reconvenção em uma peça, obviamente, isolada, tá? Vem comigo, porque ele quer saber onde essas matérias todas vão ser apresentadas. E a gente já viu, é na contestação. Então, vamos lá. Item A defesa de mérito, a incompetência relativa e a incorreção do valor da causa na contestação, a reconvenção em peça distinta. Errado. P de bola. A defesa de mérito, a alegação de incompetência relativa e a reconvenção na peça de contestação. E a alegação de incorreção do valor da causa em peça distinta. Também errado, né? C de casa. A defesa de mérito, a alegação de incompetência relativa, a alegação de incorreção do valor da causa e a reconvenção em uma única peça processual de contestação. Essa aqui sim é a nossa resposta. C de casa, a assertiva, em que realmente todas as matérias são concentradas na contestação. Beleza? Se você chegou até aqui, não esqueça, estou te pedindo aí para ajudar o nosso canal. Olha o teu like. Vamos lá, pessoal. O número de like está muito baixo em relação ao o número de visualizações. Vamos aumentar isso, né? Compartilha ainda com os teus amigos que estão se preparando também para concurso. Vamos juntos nesse projeto Oráculo dos Concursos. Vem comigo, vamos avançar um pouquinho mais, vamos para a terceira questão. Terceira questão diz assim: antes de determinar a citação de Eduardo, o juiz constatou que todos os pedidos da ação ajuizada por Carlos estavam prescritos. Então, ó, todos os pedidos estavam prescritos. Conforme disposto no CPC, nessa situação hipotética, o juiz deverá. Pessoal, presta atenção aqui, que nós estamos diante de um assunto muito cobrado em prova de processo civil. É a improcedência liminar do pedido. Veja, esse liminar é porque é sem oitiva do réu. E pode prestar atenção que ele diz, ó, antes de determinar a citação de Eduardo, tá? Que é o réu, né? Então, veja, antes de determinar a citação do réu, pode ser caso de improcedência liminar do pedido. Presta atenção que essa improcedência liminar do pedido, ela vai ocorrer nas hipóteses do artigo 332 do CPC, sempre que o pedido formulado pelo autor contrariar um precedente judicial. E nos 4 incisos do artigo 332, você vê quais são esses precedentes. Por exemplo, para citar um, a súmula, enunciado de súmula do STF e do STJ, enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Então, leia depois do 332 para você saber disso. Claro, isso só pode acontecer nas causas que dispensem instrução. Aí, o juiz pode, no caso do artigo 332, julgar improcedente o pedido do autor de forma liminar. Isso é possível porque beneficia o réu. Não há nenhuma violação do contraditório e da ampla defesa. Agora, muito esquecida é a hipótese do parágrafo 1º do artigo 332, que diz que o juiz pode também decretar a improcedência liminar do pedido, ou seja, sem citação do réu, quando ele reconhecer, desde logo, ou seja, quando ele estiver lendo a petição inicial, pela primeira vez, ele já detecta que há decadência ou prescrição. Então, se realmente todos os pedidos estão prescritos, vai haver a decretação da improcedência liminar do pedido. Então, vem aqui comigo, vamos marcar aqui a assertiva D de dado, ó, julgar, né, improcedentes liminarmente os pedidos. Beleza? Terceira questão. Vamos avançar, vamos para a quarta questão. Deixa eu tomar uma água aqui para a gente continuar. A quarta questão diz o seguinte: no que se refere às provas no processo civil, assinale a opção correta. Item A. Foi adotado
o sistema do livre convencimento puro, errado, na valoração das provas pelo juiz. O CPC, pessoal, adota o sistema do livre convencimento motivado, não é do livre convencimento puro, é do livre convencimento motivado. E qual é a diferença entre eles? É que o sistema do livre convencimento motivado exige que o magistrado explicite as razões de decidir, as razões fáticas e ou jurídicas que ele vislumbrou e, obviamente, fundamenta a sua decisão. O outro sistema, o do livre convencimento puro, não exige a explicitação das razões de decidir pelo juiz, beleza? Então, o item A está errado, vem aqui comigo, vamos avançar para o item B. O item B diz o seguinte: o ônus da prova incumbirá a parte que produziu o documento quando for contestada a sua autenticidade. Correto, né, pessoal? Ora, claro, na regra, nós temos o ônus da prova estático. O que é que diz o ônus da prova estático? Ele diz que quem alega tem que provar, tem que demonstrar as suas alegações. Daí porque, via de regra, o autor ele deve demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. E o réu deve demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. O problema, pessoal, é que quando o réu, veja, presta atenção aqui, quando uma das partes, autor réu, né, ele vai contestar a veracidade, a autenticidade de um determinado documento, óbvio que ele está alegando que aquele documento é falso, né? Mas o ônus probatório, por determinação expressa do CPC, cabe à parte que apresentou o documento. Claro, a parte que apresentou aquele documento deve comprovar que ele é autêntico, tá? Está aí o ônus da prova caber à parte que apresenta o documento. Vem comigo, vamos para o item C de casa. Devido ao fato de os indivíduos com menos de 16 anos de idade serem incapazes para depor, o juiz não pode admitir que eles deponham. Veja, errado. Ele está falando, com menos de 16 anos, absolutamente incapazes, tá? Perceba então, veja, presta atenção aqui, que a capacidade para ser testemunha começa aos 16 anos, de fato. O menor com 16 anos, ele pode prestar seu testemunho normalmente, tá? Normalmente. Agora, o menor de 16, o menor a partir de 16, pode prestar, relativamente incapaz, portanto, pode prestar seu testemunho, como qualquer outra pessoa. O menor de 16 anos, o absolutamente incapaz, é que, via de regra, não pode, pelo menos aquele testemunho juramentado. Ele não presta. Ele presta como testemunha informante do juízo. Havendo necessidade, quando, por exemplo, aquela testemunha é a única que presenciou aquele fato, então é a única maneira de se saber sobre a existência e a veracidade de um fato é através do seu testemunho, o juiz a ouve como testemunha, obviamente, informante, dando o peso que aquele testemunho merecer. Beleza? Ótimo. Então é possível, não é vedado, como diz a assertiva, daí o erro. Vem comigo, vamos para o item D. É permitido ao advogado requerer o depoimento pessoal da parte que esteja sob o seu patrocínio. Não. Pessoal, nesse meio de prova, que é o depoimento pessoal da parte, o advogado de uma das partes, ele pode requerer ao juiz o depoimento da parte adversa, da outra parte, mas não da parte que assiste. Obviamente, sem prejuízo do juiz determinar aquele depoimento de ofício. Fechou? Vem comigo. A última assertiva da quarta questão. São admitidos os meios típicos e atípicos para a prova dos fatos em juízo, ainda que
que tais meios sejam moralmente ilegítimos. Claro que não, né, pessoal? Só para lembrar aqui, veja, os meios típicos de prova são aqueles expressamente previstos no CPC, como a prova testemunhal, a prova pericial, o depoimento pessoal das partes, como a confissão, enfim, né? Prova documental, são os meios expressamente previstos no Código de Processo Civil. Os meios atípicos são aqueles admitidos em direito, embora não expressamente previstos no CPC. Obviamente que são admitidos desde que moralmente legítimos. Não podem ser, portanto, ilegítimos. Daí porque, aí, ó, quarta questão, B de bola, beleza? Vamos para a quinta questão e última. Quinta questão diz o seguinte: o executado interpôs embargos à execução. Beleza, então veja que o executado interpôs embargos à execução, que é a defesa, né, do executado na execução de título executivo extrajudicial. Beleza. Tempestivamente, dentro do prazo, né? 15 dias, como a gente vai ver no curso teórico. Alegando a impossibilidade de pagar a dívida porque irá viajar para Nova York. Pelo amor de Deus, né? Como assim, meu caro? Nessa situação hipotética, conforme determina o CPC, os embargos à execução deverão ser. Vamos lá, pessoal. Presta atenção aqui. Ó. Embargos, tá aqui. Os embargos à execução representam a defesa do executado no processo de execução autônomo, ou seja, na execução de título executivo extrajudicial. Na execução de título executivo judicial, a defesa do devedor é feita por uma impugnação ao cumprimento de sentença, tá? Mas na execução de título executivo extrajudicial, nós temos os embargos à execução. Esses embargos, eles devem, pessoal, ser interpostos no prazo de 15 dias e independem de qualquer garantia do juízo. Você não precisa de penhora, de depósito, de caução para interpor os seus embargos, tá? Não precisa mais. Agora, cuidado. Diferentemente do que previa o Código Revogado, eles não possuem mais efeito suspensivo automático. Esse efeito suspensivo dos embargos atualmente é fruto de uma decisão judicial. Então, pressupõe requerimento do executado, bem como garantia do juízo. Aqui eu chamo sua atenção. Para você ajuizar embargos, não precisa garantir o juízo. Para pleitear o efeito suspensivo, aí sim precisa você garantir o juízo através de penhora, depósito ou caução, tá? Agora, preste atenção que se os embargos forem intempestivos, ou seja, apresentados fora do prazo, se for caso de indeferimento da petição inicial ou ainda de improcedência liminar do pedido, a gente já viu na aula de hoje, lá nas hipóteses 332, ou ainda quando eles forem manifestamente protelatórios, ou seja, sem nenhum fundamento, eles são ajuizados só para postergar, prolongar o resultado da execução. Eles devem ser rejeitados liminarmente, diz o artigo 918 do CPC. Ora, no caso aqui, você está vendo lá em cima que os embargos eles foram ajuizados tempestivamente. Então, eles não são intempestivos. Também a questão não diz que é caso de indeferimento da petição inicial, ou seja, ocorreu um vício insanável. Não. Também não é caso de improcedência liminar. Todavia, olha o fundamento que o rapaz alegou, que o executado alegou, que ele não poderia pagar a dívida, né? Alegando a impossibilidade de pagar a dívida, porque ele ia viajar para Nova York. Pelo amor de Deus. Sem nenhum fundamento. Os embargos desses, eles são manifestamente protelatórios. Só servem para postergar o julgamento da execução, o resultado da execução. Beleza? Então, vem aqui comigo, vamos analisar as assertivas. Item A. Eles devem ser conhecidos, diz o item A.
julgando-se imediatamente o mérito, mesmo sem a intimação da parte exequente, para que se manifeste. Isso aqui, pessoal, está errado. Poderia ocorrer isso aqui no caso da improcedência liminar do pedido, mas para isso a questão tinha que deixar claro no enunciado uma das hipóteses de improcedência liminar do pedido, que não foi o caso. B de bola, como eu disse, rejeitados liminarmente, por serem manifestamente protelatórios. É a nossa resposta. Sem nenhum fundamento esses indícios, né? C de casa, rejeitados liminarmente, não se podendo aplicar multa por conduta atentatória à dignidade da justiça, está errado por um detalhe, presta atenção. Se você ajuizar embargos e eles forem considerados manifestamente protelatórios, isso é um ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa. Então, cuidado, está errado aí o item C. Vem comigo, D de dado, conhecidos, aplicando-se o efeito suspensivo, mesmo sem a garantia do juízo. Olha o que é que eu disse para você. Hoje, para você pleitear a concessão do efeito suspensivo, tem que garantir o juízo. E, por fim, rejeitados após pedido do exequente. Está errado. Obviamente que essa rejeição é liminar e é dado pelo magistrado, pode ser dado de ofício pelo magistrado. Beleza? E aí, pessoal, com isso, nós terminamos mais uma aula do projeto Oráculos Concursos, tá? Se você se interessou, não deixe de se inscrever no canal, meu amigo. E procura lá no meu Instagram, no link da bio, como você ingressa no grupo do WhatsApp para receber as questões. Ainda hoje, eu vou colocar as questões de direito constitucional no grupo do WhatsApp. E amanhã, a resposta a essas questões, com os respectivos comentários, já estarão aqui no nosso canal do YouTube. No mais, agradeço a todos, peço aí que se você gostou, deixa o teu like, compartilha as informações e vamos juntos, meu povo. Vamos juntos, até a próxima.